Olá pessoal, muito bom dia a todos. Conforme prometido, estamos aqui hoje, 11 horas da manhã, horário de Brasília. Vamos ter um bate-papo com a Aisha Mohamed. Vamos ver se ela já está aqui. Se tiver, a Aisha me chama. Vem aqui me ajudar, tia. Você me chama e aí eu te coloco ao vivo para a gente dividir tela. Ainda não chegou. Ainda não. O Aisha, o Ibrahim, ajuda ela aí para colocar. Vocês têm que me chamar para participar e aí eu aceito um oi. vocês. Ou então manda um oi aqui que a gente já consegue também. Você que está em primeiro, né? Uhum. Ainda não entrou. Então quando a gente estiver esperando. Tá bom, estamos aguardando. Talvez a conexão esteja ruim lá, mas quero aproveitar, né, agradecer mais uma vez a presença de vocês, a confiança de vocês. Tenho certeza que hoje vai ser um bate-papo muito elucidativo, esclarecedor. Eu sinceramente nunca vi isso, né, mas é algo que Deus tocou profundamente no meu coração em realizar. Eu nunca vi nenhum pastor, né, chamando um muçulmano para uma conversa, para um diálogo amistoso, para apenas trazer esclarecimentos com respeito, com amor. Né? E se você conhece alguém, me diga quem é, que eu faço questão de parabenizar para que a gente multiplique esse tipo de ação. Vamos ver se ela aparece aqui. Ainda. Não. Não. Deixa eu colocar aqui. Ai. Não, ela não entrou ainda. Tá, estamos aguardando a Aisha entrar. Falei com o Ibrahim, né, marido da Aisha agora há pouco pelo pela WhatsApp, né? Então eles estavam aguardando ali. Só estou esperando você entrar, Aisha, para a gente começar a conversar, aproveitar bastante o tempo, porque no Instagram a gente tem um limite de 50 minutos, 52, 3 no máximo. Porque se eu deixar até 58, o Instagram ele não fecha o arquivo, eu não consigo gravar. Não conseguindo salvar, aí eu também não consigo postar depois no YouTube, né? A gente tem isso aí para sempre. Ok? Aguardando, a Aisha vai entrar. Aisha, cadê você? Não, tá aparecendo uma imagem aqui já. Ah, tá, vira a câmera. Agora eu tô te vendo. Vira a câmera, você tá de lado. Tudo bem, tá aprendendo. Aí, agora sim. Salam aleikum. Muito obrigado por ter vindo, viu? Ok. Eu agradeço bastante, pastor. É, uma grande honra, viu, Aisha? Então, vamos aproveitar, tirar as dúvidas dos nossos irmãos aí. Quem que gostaria de começar com alguma pergunta ou tem alguma dúvida? Se ninguém falar, eu vou te perguntar já a pergunta mais frequente que eu recebo, que infelizmente muitos cristãos não sabem. Às vezes a gente escuta falar uma coisa e sabe que aquela mentira contada várias vezes ganha status de verdade. Então cria-se um dogma em cima disso. Muitas pessoas confundem o Islã, né, o islamismo, ao Estado Islâmico. E acham que todos aqueles que professam a fé no Islã, que são os muçulmanos, todos eles, então, estão linkados com o Estado Islâmico, logo, são terroristas, né? Então, esclarece isso pra gente, embora eu já saiba a resposta, mas nada melhor do que ver de você, né? Então, para todo mundo, primeiro, bom dia. Obrigado por todos estarem aqui. É uma oportunidade ímpar, e como eu já falei com o pastor Daniel, é um presente de Deus na minha vida, na vida da minha família. Mas sobre o Estado Islâmico, é importante a gente dizer que Estado Islâmico, quando dito dentro do Islã, é um sistema de governo, né? Onde as pessoas têm direito à casa, onde as pessoas têm direito a ajuda, né, para poder ter sua família, ter trabalho.
Então, é um conjunto de leis, um conjunto de regras que geram o Estado Islâmico. O que nós vemos na mídia, o que nós vemos na televisão, não tem nada a ver com o Estado Islâmico. Nós não temos, assim, eu costumo repetir inúmeras vezes, a gente não tem nada a ver com pessoas que não conhecem sequer aquilo que está escrito dentro do Alcorão. Porque até para a guerra nós temos regras, né? Você não pode destruir floresta, você não pode destruir a natureza, você não pode matar crianças. Você tem que ter cuidado com os idosos que encontra pelo caminho. Então, até para fazer a guerra, o Islã tem suas regras e o Estado Islâmico não tem regra nenhuma, né? Nós já temos conhecimento de pessoas que sequer conseguem repetir alguma coisa daquilo que está escrito dentro do Alcorão e que estão associados a esse tipo de grupo. Volto a dizer, nós não temos nenhum tipo de associação com o Estado Islâmico que a mídia veicula o tempo inteiro. Estado Islâmico é outra coisa totalmente diferente. Na verdade, quando as pessoas tomam conhecimento e procuram ler sobre o Estado Islâmico, elas aprendem, inclusive, que banco não pode cobrar juros. Isso é o que acontece dentro de um Estado Islâmico. Entendi. Tem alguém aqui que perguntou, eu acho que deve ser uma dúvida recorrente de muitos cristãos, né? Vocês consideram Jesus como um dos profetas, né? Exato? É assim que funciona? Eu não sei qual. Jesus, qual a representação de Jesus dentro do Alcorão? Jesus é profeta, mensageiro de Deus, e sim, o Islã também aguarda o retorno de Jesus. Nós acreditamos que Jesus, como mensageiro, ele mostra uma mensagem de caminho para Deus. Então, o Islã, ele leva e tem esse relacionamento direto com Deus. Mas, à medida que a gente conhece aquilo que Jesus deixou escrito, eles dizem que Jesus mesmo diz que o céu é tomado por esforço. Então, nós temos que fazer esforço. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e carregue. Se eu estiver errando, pode me corrigir, pastor Daniel, por favor. Isso exige esforço, né? Jesus falava o tempo todo, como na ocasião daquela mulher em que ele salvou de ser apedrejada e etc. Mas ali, quando ela vira as costas, Jesus diz para ela, né? Vá e não peques mais para que não te suceda coisa pior. Esforço. Apesar de ter tido encontro com ele, ele nunca negou que precisaria haver um esforço. Então, o Islã leva isso em consideração. Nós não somos salvos simplesmente por conhecer a pessoa de Jesus. Nós vamos a caminho da salvação, mas precisamos fazer esforço para receber ela. Entendi. Perfeito. Muito bem explicado. Alguém perguntou aqui se o muçulmano ele pode casar com o cristão ou existe alguma restrição dentro da cultura de vocês? Nenhuma. Desde que a pessoa confesse e acredite em Deus. Ok. Tá bem, então, respondido. Ok. O que mais vocês têm de pergunta, gente? Senão eu vou colocar... tá. Estão perguntando por que vocês usam burca. É tudo curiosidade simples, né? Porque realmente eles não sabem, né? E é importante esclarecer. A burca, ela não é uma vestimenta islâmica, né? A burca, ela é uma vestimenta mais ali do Afeganistão, em algumas regiões do Paquistão. Então, eu costumo dizer que a burca é uma vestimenta regional, né? Claro que mulheres muçulmanas ali usam, mas é mais uma vestimenta regional, né? A ordem que nós temos de Deus é cobrir os braços, né? E deixar o rosto, as mãos à mostra. Mas isso não quer dizer cobrir o rosto, né? E a burca, ela vem com essa função de cobrir o rosto. Então, não é a burca que nós encontramos no Alcorão. O que nós encontramos no Alcorão é o hijab. Entendi. Estão perguntando aqui também se uma muçulmana ela pode dirigir, se é permitido dirigir ou se tem restrições, tipo, não é permitido, é só cuidar do lar, por exemplo. Não, ela pode dirigir. Pode dirigir. Em todos os países ela dirige. O que nós temos na região da Arábia Saudita é que a mulher lá, de uma certa maneira, embora seja vista de outra, né, elas têm muitos direitos. E esses direitos são respeitados na maior parte do tempo pelos esposos. Então, mesmo com o direito delas dirigirem lá, muitas não quiseram.
né? Porque elas já estão acostumadas a ter um marido que as leve para lá e para cá, Entendi. e que cuide dessa questão de buscar filho, levar filho em escola. Mas se elas quiserem dirigir, todas nós podemos dirigir sem problema algum. Ah, perfeito. Qual outra Posso fazer pergunta? pergunta? Pode, porque ela está lendo aqui para mim. Oi, Aisha. A pergunta é: qual é o maior desafio em ser uma muçulmana no Brasil? Entendeu? Qual é o maior desafio em ser uma muçulmana no Brasil? Sente muito preconceito? Todos. O maior desafio em ser uma mulher muçulmana no Brasil, eu costumo dizer sempre a palavra identidade, né? Nós abarcamos muitas culturas, né? Aqui em São Paulo, a gente vai andar ali na Avenida Paulista, você vê vários credos, várias línguas, então são vários povos todos juntos, e isso é característica do Brasil. Mas quando você adquire uma identidade fixa, única, né? Eu costumo dizer, seja de usar lenço, seja de usar o cabelo cor-de-rosa, você é julgado. Né? Porque agora você é uma pessoa, você tem uma identidade diante dessa sociedade. Então, assim, a nossa maior dificuldade é poder manter essa identidade, porque nós já estamos associadas à identidade de pessoas que se explodem, né? Então, lá vem a mulher bomba. Olha, se ela estiver no ambiente de trabalho, a gente já é vista como burra, né? Então, a gente muitas vezes é impedida de exercer um cargo na empresa ou de ser admitida numa empresa, né? Eu mesmo já passei por várias situações de você estar fazendo o processo seletivo e não muito distante agora, isso me ocorreu também, e a pessoa vir conversando, estava indo tudo muito bem, e a pessoa disse para mim, fala para mim, você tem alguma religião? Eu disse, só para eu saber. E aí eu falei, sim, eu sou muçulmana. E aí acabou a entrevista. Legal, né? E aí a caneta dá aquela, né, deslizada no papel e você já sabe que não vai vir nenhum tipo de resposta dali. Então, assim, eu costumo bater muito em cima dessa tecla. Primeiro que é um desconhecimento incrível e eu acho essa oportunidade maravilhosa, pastor Daniel. Maravilhosa, porque é um desconhecimento incrível em torno da mulher muçulmana. Ela foi colocada na sociedade como aquela que é burra, aquela que lava, aquela que passa, aquela que apanha no marido, e lá vai uma série de coisas que, né, é criação realmente da parte das pessoas. E a gente fica muito limitada quando a gente quer trabalhar, quando a gente quer estudar, quando a gente quer interagir com as outras pessoas, porque as pessoas têm muita dificuldade de entender a nossa verdadeira identidade. Entendi. Então vocês podem estudar, pode fazer uma faculdade. Não tem restrição nenhuma quanto a isso. Porque ainda tem muita gente que acha que não. Podem fazer. Podemos fazer naturalmente, podemos ter vida normal naturalmente. A única coisa que exteriormente nos diferencia das outras pessoas é a nossa vestimenta, é o nosso lenço. Só isso. Para além disso, é a gente se sentir tolhida pela forma como a gente muitas vezes é recebido pelas outras pessoas, né? Recentemente, eu estava fazendo um curso, então eu tinha um trabalho para fazer, eu estava toda feliz com o curso, entrei numa loja para comprar os materiais para poder fazer aquele trabalho. Eu não vi, porque eu tenho isso comigo. Se você não colocar uma legenda embaixo, que é comigo que você está falando, eu vou passar direto, porque eu estou focada naquilo que eu quero fazer. E aí a vendedora correu para mim, imediatamente já começou a me pedir desculpas, porque aquilo não é admitido, ela não admite aquilo, e que ela era de uma denominação, e que ela não admite. E eu, né, entrei na dela naquele momento, falei, mas do que você está falando? Aí eu fui olhar uma moça do lado de fora, esticou um cartão de crédito bem de longe, porque ela não queria chegar perto de mim. Poxa. Porque ela entende que nós não somos de Deus. E ela começou todo aquele discurso. E eu só fui entender que aquilo era comigo naquele momento. Eu já chorei muito, eu já senti muito, e sinto muito pelas minhas irmãs que continuam tendo ainda esse tipo de contato, de situação, passando por esse tipo de situação. Esse foi uma situação leve. Eu já quase apanhei dentro do metrô agora, nesse período mais quente, né, do nosso país, de decisão, digamos assim. Assim, gratuitamente? Sim? Olharam para vocês? Gratuitamente, vindo do trabalho, eu não sabia que ia ter uma manifestação e tinham pessoas ali dentro do metrô indo
para essa manifestação. E aí começaram a gritar, volte para o seu país, e aquelas musiquinhas que no fundo tinham palavrões, etc. Mas eu já falei, ainda assim eu tenho tanta certeza da minha identidade, daquilo que Deus fez na minha vida e daquilo para o que Deus me chamou, que eu acho que é problema do outro não aceitar. É ele que tem que se cuidar. Se você não aceita o outro, é um problema seu. Sim. Mas tem que ter um limite, né? E aí a senhora que estava sentada no banco do lado, quando ela viu que eu ia pegando minha bolsa para descer, ela falou, olha, o rapaz tem um soco na mão, um soco inglês. E eu falei, agora, como é que vai ser? Né? Do meu lado tinham moças homossexuais sentadas, elas não estavam fazendo assim aparentemente nada demais, estavam conversando, mas ele uniu tudo no calor daquele momento, né, do discurso que estava sendo propagado, ele uniu tudo ali e queria pegar todo mundo junto. Então foi uma correria, literalmente foi o tempo da porta do metrô abrir e eu saí correndo, né? Graças a Deus tinha uma pessoa para quem eu prestava serviço e trabalha no metrô que me socorreu naquele momento, ajudou bastante. E graças a Deus mesmo, né? Então, assim, naquele dia eu ganhei a dimensão de violência. Eu ganhei a dimensão de como nós ainda temos muita ignorância carregada dentro de nós em achar que nós podemos cercear o direito de ir e vir do outro porque o outro não se parece com aquilo que eu quero. Eu costumo dizer, eu como vim do Rio de Janeiro, eu costumo dizer assim, né? O cara quando chega para te assaltar, ele não chega gritando salve aleikum. Ele não chega dizendo, bate senhor, desce aí. Não, ele chega dizendo, perdeu, já. Né? É verdade. Então, assim, por que você lida com o outro pela aparência que ele tem? Né? Então, é muito difícil essa parte, é muito difícil. Eu já passei por essas situações e eu continuo pedindo, né? Tenha paciência em lidar com o outro que não se parece com você. Sim. Se aproxime, se achegue, né? Conhecer é fundamental. Depois, se você tiver com você que não é aquilo que você quer, ou que o seu grupo social não se enquadra, tudo bem, mas conheça, faça um esforço. Uhum. Vocês acreditam em céu e inferno? Porque eu já escutei o termo mármore do inferno, numa novela aí que citava. Você vai para o mármore do inferno, né? Então, supostamente tem o inferno, só não entendo porque que o mármore está lá. Como é que funciona isso? Nós também não, né? Até mesmo porque é a primeira vez que eu ouvi esse termo, eu falei, então não é quente. Tem alguma coisa diferente disso aí. Então mas sim, nós acreditamos no céu, nós acreditamos no inferno, e o Islã trata muito sobre isso. Eu costumo dizer que o Islã é muito sim ou não e não tem mais no meio do caminho, né? Eu costumo dizer que o Islã é trazer de novo você de volta para aquele relacionamento com Deus como tinha Adão e Eva. É você e Deus direto e na viração do dia sempre uma visitação, né? Para colocar o seu coração em dia. Então, assim, não temos isso de ficar no meio do caminho, né? Ou é céu ou é inferno. Sim. Não temos isso de ter dúvidas, né? O Islã é muito sim ou não. O sim é você fazer a vontade de Deus, o sim é você se esforçar e obedecer ao Senhor, né? Eu fiz um vídeo esses dias e era isso, obedece-me e serve-me. Né? Eram as duas ordens que Deus deu, não precisava de mais do que isso. A gente que fica enfeitando muitas coisas, né? E até dificultando para quem quer chegar. Mas é isso, céu e inferno sim é o que nós acreditamos. Ok. E existe alguma diferença crucial entre o Alcorão e a Bíblia, né? Convencional, Bíblia cristã? Porque a Bíblia vai sofrendo alterações. A Bíblia católica tem livros a mais, a Bíblia protestante tem 66 livros, e o cânon foi formado também por Constantino. Então ele escolheu os livros que eram mais favoráveis, né? Mas existe alguma diferença assim, crucial entre o Alcorão e a Bíblia? Da Bíblia nós temos os Salmos, né? Que permeiam o Alcorão na escrita, e acreditamos muito também no Evangelho. Sim. Né? Agora, os livros de Paulo, as cartas de Paulo, por exemplo, nós não temos, né? Outras partes da Bíblia nós não vamos ter, mas Gênesis, todos eles, a narrativa toda está dentro do Alcorão, nós só não temos o mesmo nome, sabe, do livro, mas toda a narrativa está lá, os profetas todos estão lá, e nós não temos Apocalipse da forma como ele é colocado na Bíblia, mas nós temos na forma de sinais.
né? Da apresentação de sinais até chegar ao dia do juízo final. Bom, é mais ou menos como o cristão vê também. Ele, não tem uma data marcada para o Apocalipse, né? Mas tem os sinais que se molduram ao redor e pautado nesses sinais, conjectura-se que o final dos tempos ou o juízo estaria chegando, né? Então, o cristão Isso. pensa mais ou menos nessa linha também, né? Não marcam datas, não. Você é brasileira? Eu sou. Tá, brasileira. Já nasceu aqui no Brasil. Eu Mas já nasci aqui. fala o outro idioma? Fala árabe? Muito pouco. Muito pouco. Bem pouquinho. Tá, só curiosidade. Como é que é? Quando o muçulmano peca, comete um pecado, você recebe algum tipo de punição ou o fato de você pedir perdão a Deus e procurar reparar o dano já é o suficiente? Então, nós no Islã, nós acreditamos que quem perdoa os seus pecados é Deus. Sim. Então você não tem necessidade de levar o seu pecado a ninguém. Porque muitas vezes a minha falha, ela serve como uma mola para que o outro que já esteja fraco, fraqueje mais ainda, Uhum. né? E a gente não sabe necessariamente, pastor Daniel, como é que as outras pessoas te veem o tempo todo, né? Exato. Quando a gente conversou a primeira vez, eu falei que eu tinha uma admiração muito grande pelo apóstolo Paulo, e ele tem essa frase, né? Lá fora todo mundo diz que eu sou, que eu faço, eu aconteço, mas aqui dentro, miserável homem que eu sou. Exato. E o Islã trata muito essa fala do apóstolo Paulo como algo vivo na nossa vida, né? Então, quando você peca, quando você erra, quando você falha, você não tem necessidade de contar a ninguém. Você tem necessidade de se arrepender. E aí você vai lá, você faz as suas orações. Se você puder fazer algo de bom para apagar aquilo de ruim que você fez, faça, né? E aí eu acho que inclui as lições morais. Se você deixou de socorrer, então socorre quando vier o esclarecimento de Deus. Se foi algo que você falhou, que você pode pedir perdão e pode consertar, conserte. Depende de você o entendimento que você vai ter, o esclarecimento daquela situação, né? Se é um pecado moral, não existe maior ou menor, mas de maior escala, digamos assim, que vai atingir a sua casa, que vai atingir a sua família, larga aquilo, porque Deus já falou para você que não é aquilo ali, que ele prescreveu, e acabou. Pede perdão e acabou e não faça mais. Né? Não faça mais, porque nós acreditamos que é como se você tivesse ficado ali com uma pequena marquinha, né? E se você volta a fazer, é como se aquela marquinha ficasse mais viva, mais forte, né? E a orientação do Islã sobre o pecado é: nós não devemos brincar com ele, né? Porque ele vem de uma força também, né? Se não tivesse, ele não teria carregado muita gente, como carrega até hoje. Não enganaria muitas pessoas como engana até hoje. Exato. Mas também nós acreditamos que, como no dia do juízo, Satanás vai dizer a muitas pessoas, né? Eu não fiz nada. E é interessante que na série Lúcifer o personagem coloca isso, né? Eu não fiz nada. Né? Você queria. Exato. Eu só viabilizei. Né? O resto foi você que fez sozinho. Então, nós acreditamos muito nessa parte prática, né? Nós temos que ter a razão ativa sempre. Se de alguma forma você falhar, o importante é você identificar, se arrepender e não fazer mais aquilo ali. Sim, interessante. Você já teve alguma experiência com sobrenatural, assim? E se teve, qual foi a mais marcante? Estão perguntando aí, eu estou vendo. Experiência sobrenatural. Tenho de sentir a presença de Deus muito forte quando eu estava numa situação muito difícil. Ainda não havia decidido para o Islã, eu lia muito, mas naquele dia eu queria muito finalizar tudo, sabe, pastor? Eu tinha perdido toda a esperança, toda. E falei, bom, daqui para frente não há mais o que ser feito. E naquela noite a visitação de Deus foi muito forte. Naquela noite a presença de Deus foi muito intensa e foi a
primeira vez que eu vi esse Deus ao qual todo mundo me falava, dizia, olha, você não precisa fazer assim, você não precisa fazer assado. Os muçulmanos falavam muito para mim de um Deus que facilitava a minha chegada até ele. E eu tinha muita dificuldade, porque eu via tanto protocolo para chegar até Deus, e quando chegava perto de Deus a gente nunca estava bom, precisava mais alguma coisa, né? Ele nunca estava satisfeito. E por fim, nessa eu acabei meio que desistindo, porque eu precisava de socorro. Eu é que precisava de ajuda. E eu queria quebrar todos os protocolos para estar com ele. E naquela noite isso aconteceu. E tem acontecido, graças a Deus, sempre. E isso para mim é o mais importante. Saber que Deus está vivo, saber que Deus vive e ele atua todo o tempo. Então, no Islã, a gente acredita que se você estende uma mão, ele te estende o braço. Se você anda para ele, ele corre para você. Então, esse Deus maravilhoso, um sobrenatural tremendo, 24 horas por dia, Poxa, todo dia. que lindo. O Ramadã, tem gente perguntando como é que funciona o Ramadã, né? Porque como é feito e por quê? Então, o Ramadã é um jejum de 30 dias, né? Está se aproximando agora. Ele é feito para a gente agradecer, na verdade, né? São 30 dias que nós vamos nos agradecer por tudo que Deus faz, por tudo que Deus tem feito, por tudo que Deus pode vir a fazer, por tudo que Deus prescreveu desde o dia do nosso nascimento e pela descida do Alcorão também, né? Nos últimos 10 dias, nós costumamos agradecer mais focado sobre esse assunto, descida do Alcorão. E nesses 10 dias, nesses 30 dias, perdão, nós vamos lembrar de muita coisa, como, por exemplo, como é sentir fome, né, literalmente, Sim. e não ter como comer, né? Claro, no final do dia nós quebramos o jejum, mas nós aprendemos como é a vida das pessoas que estão aí, que precisam dessa caridade ativa para poder sair do estado de quem está passando fome, de quem está vivendo uma vida de necessidade. E claro, experimentamos muito a disciplina do espírito. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu fico muito sensível e choro praticamente o mês inteiro, porque eu acredito que o jejum disciplina muito a alma da gente. Sim, com certeza. Dentro da mesquita, como é que convite, Sheik, para todos que quiserem visitar a mesquita no Ramadã, é aberto, tá bom? aberto? Ok, isso eu não sabia. Como é que funciona a liturgia dentro de uma mesquita? Eu nunca tive a oportunidade de visitar uma, né? Mas é um estudo do Alcorão, como se fosse um culto, como os cristãos conhecem. Tem uma espécie de adoração antes, cânticos, depois tem um estudo do Alcorão, alguma coisa assim. Como é que funciona Então, essa dinâmica? Eu nunca fui, não temos ideia, e tem muita gente com dúvida aí também. Então, estão todos convidados. Eu, quando eu cheguei com coral, né? Momento do louvor, tinha tudo na minha cabeça, e quando eu cheguei lá não tinha nada disso. Eu falei, ué, né? Como é que funciona? Então, funciona na tranquilidade. Nós não temos cânticos, não temos música. Nós chegamos, fazemos uma oração inicial, né? E aguardamos, dependendo do horário, se tiver o horário de oração, todo mundo faz aquela oração. Tem as 5 vezes Senão, por dia, nós né? vamos esperar. Aquelas orações, tem orações 5 vezes ao dia. Sim, as orações 5 vezes ao dia. Se a gente Mas estiver na essa mesquita, oração na mesquita é uma vez por semana? É uma oração especial, digamos assim? Uma celebração especial? Tem isso? Tem as sextas-feiras, é um dia especial de oração. Todos vão, à sexta-feira, todos na medida do possível de trabalho, vão para o que a gente chama de Juma, né? Que é o dia de oração. Mas todos os dias a mesquita está aberta, pode orar lá. Não tem impedimento, não. E pode orar em casa também. Mas a liturgia é essa. Você chega, você faz a sua oração, deixa os sapatos do lado de fora, né? Faz a ablução e ouve a mensagem, tem uma oração e a gente volta para casa. É bem simples, não tem nenhum tipo de outra coisa durante o momento que a gente está ali na mesquita, não. Agora, tem mesquitas que têm as aulas, né? E que as pessoas podem acessar e podem ir. Qualquer um pode ir. Qualquer um. As aulas são abertas para todos.
todos podem fazer perguntas, né? Uhum. Tem aqui a Mesquita Brasil, com o Sheikh Bukai, lá temos aula. Tem a Mesquita na Penha, na Vila Matilde, com o Sheikh Jalu, que todas as pessoas também podem ir, tem aula, é aberto, né? E podem visitar, podem fazer perguntas, não tem dificuldade de acessibilidade para ninguém. Ok. O sheik é semelhante, então, a um pastor, um padre, seria isso? Ele que seria o líder espiritual daquela região ou daquela mesquita, é isso? Tá. E não Isso, tem dízimo entre vocês? Tipo, dar o nunca. dízimo, não tem. Não. E como é que funciona, então? Porque a estrutura da mesquita precisa ser mantida, né? Custa Sim. dinheiro. Isso aí são valores voluntários que cada muçulmano oferece ali, voluntariamente, sem nenhum tipo de coação, é isso? Isso, muita gente contribui, né? Porque a gente entende que se Deus te deu muito, você precisa da caridade. A caridade ela tem que estar ativa no Islã, né? Então, se Deus te deu bastante, por que não investir na casa de Deus para que outras pessoas tenham retorno para que possam estar ali, né? E às vezes vem dinheiro de fora também que ajuda. Uhum. Puxa, que interessante. Então, não tem uma espécie de maldição para quem não der e nenhuma bênção especial para quem der. Não existe isso. De jeito nenhum. O Islã me corrija de novo se eu estiver usando as palavras erradas, mas o Islã não troca. Não tem Ótimo, troca. Deus excelente. não troca Como a nada. gente, como eu penso, Nada, infelizmente outros nada que a cristãos nossa pensam diferente. por mais que você faça para ele, a gente acredita que Deus ele retorna porque ele é bom, Uhum. mas ele não assina nota promissória com ninguém. Não tem Claro. nadinha que você possa dar a ele terreno que faça com que ele se sinta obrigado a te devolver Aham. nada. E muitas vezes o Islã diz também que você pode querer uma coisa em extremo, mas que se não for da vontade de Deus, Deus não dará. Né? Porque ele sabe que aquilo não te fará bem. Então não Uhum. tem barganha, não tem troca e ele não fica obrigado a te dar nada. Nós é que temos que devolver a ele tudo, né? Interessante. Então, não existe, digamos assim, eu vejo a mesquita, a liturgia da adoração de vocês, dos estudos, com muito respeito, né? É muito zelosa, né? E às vezes eu observo isso nos paralelos, né? E até eu falo para os próprios cristãos, tem algumas igrejas chamadas neopentecostais que o pessoal roda, gira, pula, cai, vende a meia ungida, né, a toalha profética, o óleo consagrado, a água do Rio Jordão. Quer dizer, essas bobagens não tem dentro do escopo do muçulmano, né? Não existe isso. Nem, Não pode. Nem... nem pode pensar, nem pode pensar. Não. Deus é Deus e como eu falei no início, pastor Daniel, a gente pode se achegar a ele. Uhum. Se a gente for traduzir isso um pouquinho para a mensagem cristã, o véu do templo foi rasgado, não foi? Sim, Se está rasgado, tem livre acesso. Não é isso que exato. diz? Temos livre acesso Exatamente. ao Pai. Então, se nós temos livre acesso, para que meia ungida, vela partida no meio, com o cheiro de Jesus, tudo, mas né? Não precisamos de nada disso, não precisamos do fio de cabelo, sabe, do sarraba companheiro do profeta, não precisamos de nada disso, precisamos de ir a ele. Uhum. Precisamos confiar, de entrar por esse livre acesso e fazer a nossa parte, que é clamar, que é orar, que é pedir, que é adorar a Ele, né? Porque essas coisas todas vistas pelo Islã, elas fazem com que as pessoas transformem a sua fé num amuleto. Né? E Deus ele não pode ficar preso a um amuleto, a um objeto pequenininho. Uhum. Ele é grande demais para tudo isso. Né? Ele é maravilhoso demais para ser só aquilo ali. Então ele não é uma rosa ungida, ele não é um pedaço de lenço, ele não é... Até mesmo porque hoje nós acreditamos que os homens estão mais falíveis do que nunca. Né? Então não é aquilo que eu coloco, não é o objeto que eu coloco a minha fé, mas o Deus a quem move a minha fé. Né? O Deus em quem coloca em mim o desejo de adorar, de ir até Ele e de ter um relacionamento. Então no Islã, jamais você vai chegar lá na mesquita, o máximo que você vai ver na época do Ramadã é uma tâmara na porta, mas não é para você orar, não. É só para você receber e depois da oração quebrar o seu jejum. Mas nada de amuleto, nada de objeto, nada de venda, nada disso tudo para a gente não faz sentido
Nenhum, muito pelo contrário, às vezes até diminui a fé da pessoa, porque eu mesmo já tive tantas experiências de ver muitas pessoas que pegam determinadas coisas e acreditam muito naquilo ali e não vem. Não acontece e a pessoa fica muito desanimada. Então, não, eu costumo dizer, o Islã, ele me ensinou muitas coisas e dentre uma delas é, nada de objeto. Deus está acima de todas as coisas. Ok. Muita gente está perguntando aqui, rapidamente, que eu estou vendo que essa pergunta está muito recorrente aqui. Se vocês acreditam no Espírito Santo e se acreditam em anjos. Sim, nós acreditamos nos anjos, os anjos estão presentes durante todo o Alcorão. A ideia do Espírito Santo é, nós não tripartimos Deus, como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, mas ele existe, só que ele está em Deus, entende? Ele está em Deus. Eu não preciso falar com ele sozinho. Falando com Deus, eu estou falando com o seu Espírito, porque Deus é Espírito, né? Então, nós só não dividimos Deus e falamos com Ele em pequenas partes, né? Mas o Alcorão também diz que a nós foi dada uma ínfima parte do seu Espírito, né? Então, quer dizer, é pequenininho e é por Ele que nós obtemos conhecimento, é por Ele que nós entendemos as coisas, mas acreditamos no Espírito, sim. Mas não tripartimos ele para culto, entende? Entendi. Vou falar com o Pai, vou falar com o Filho, vou falar com o Espírito. Não, falando com Deus, a gente fala com o Espírito também. Ok, aquela máxima que tinha no Velho Testamento, pelo menos no Velho Testamento cristão, olho por olho, dente por dente, isso não existe dentro do islamismo atual ou ainda é preservado esse valor? Não, porque senão a gente, né? Eu não estou dizendo que não tem pessoas que façam, né? Porque esse é o problema. Tem gente que isso depende mais perverte a mensagem. Oi? Isso Não, depende tem mais gente que da lei do local, não é isso? Exatamente, exatamente. Isso vai depender das leis locais, né, de quem rege lá o país, mas isso não tem a ver com o Islã, tem a ver com a lei local. Entendi. Né? É porque é um país islâmico, mas é a pessoa que administra o local, que governa o local e que impõe aquelas leis. Mas a religião em si, ela não estimula olho por olho, dente por dente em momento nenhum. Né? A religião, ela fala do perdão, porque todos nós precisamos do perdão. Exato. A religião, ela fala de uma nova oportunidade, porque todos nós precisamos dessa oportunidade. Então, a questão do olho por olho, dente por dente, e dessa questão de leis depende do lugar, né? Não depende do lugar, não da religião. A religião em si não abarca essa ideia, não. Ok. Você já nasceu muçulmana ou se converteu ao islamismo? Converti ao Islã. Ah, é? E como foi? Um monte de gente está perguntando, curiosidade aí. Então, eu nasci num lar com a minha avó, né? E a minha avó, ela era uma senhora muito católica, muito mesmo. E como eu falei, até hoje eu agradeço muito a minha avó. Minha avó é minha referência de tudo, de mulher, de mãe, de ser amigo, de ser... Minha avó é meu norte. Então, se eu um dia ouvi dizer pela primeira vez que Deus existia, foi a minha avó que me falou dele. E depois aconteceram situações na minha vida e eu, com a morte da minha avó, eu fiquei um pouco afastada dali, porque na sequência da morte da minha avó era uma pessoa muito ativa, né, na casa do Senhor, na igreja dela e tudo. E eu vi um descaso muito grande ali quando a minha avó foi, até quando a minha tia, que não mexeu muito com a estrutura da minha parentela, porque a minha tia foi até a casa pastoral e falou para o padre que a minha avó tinha acabado de falecer. E, na verdade, acho que todo mundo, né, pela dinâmica de serviço da minha avó, esperava um retorno, né, do tipo, vamos até lá ou vamos abraçar a família. E ele simplesmente disse que não tinha tempo. E foi muito ruim para a família toda. Claro. E ali eu experimentei pela primeira vez, né, como é que funcionava o sistema,
né? O sistema era bom enquanto a pessoa estava do lado. Mas se a pessoa não estava mais, ela virava pó na memória das pessoas, e muito rápido, né? E minha avó, é o que eu falei, ela era uma pessoa muito ativa, então já tinham outras pessoas de olho em ficar lá no que ela fazia, mas as coisas eram mais importantes do que as pessoas, então foi um momento muito ruim. Eu acabei me afastando um pouco dali, acabei tendo uns problemas muito sérios com parentela, e nesse processo, né, que se tornou muito difícil, se tornou um processo de depressão para mim, eu conheci um casal que tinha uma rádio evangélica, né, na região que eu morava, e eu gostava muito de ouvir os louvores e tudo, e todo dia a gente se comunicava pela rádio, né? E enquanto eu estava arrumando casa, eu sempre gostei da música, né, bem alta. E acabou que, devido a uma situação, eles é que foram até a minha casa me socorrer, né? Não levaram placa de igreja, levaram apenas o amor, levaram apenas a compaixão, a misericórdia necessária naquele momento. E depois, acho que de muitos anos, pastor, eu chorei muito. Eu chorei a morte da minha avó, eu chorei todas as perdas que eu vinha tendo naquele tempo. E eles me levaram, a princípio, para uma denominação, mas como tinha essas trocas aí, né, na denominação, falei, olha, aqui não é muito meu lugar. E aí eles me levaram para uma outra denominação, que foi a Igreja de Nova Vida, e eu fiquei muito feliz lá, muito feliz mesmo, tenho um grande respeito por aquele casal de pastores até hoje. E com o tempo, a pessoa com quem eu estava casada na época resolveu, né, que tinha que migrar para uma outra igreja, e eu não vi ali que a gente tinha um problema já, porque eu tenho essa mesma alegria da minha avó. Eu quero fazer tudo. Eu quero varrer, eu quero dar aula, eu quero cantar, eu quero tudo. Eu quero, né? Para Deus eu quero tudo. E aí eu não vi que eu estava com um problema ali do meu lado, porque eu não era uma pessoa que caminhava na mesma velocidade, na mesma direção que eu, mas também não caminhava na velocidade de direção nenhuma, né? Mas queria muito um status, queria muito um reconhecimento, essas coisas, pastor, que o senhor compreende. Perfeito. Eu fui. Eu acho que na cabeça dessa pessoa, né, passava assim, para onde eu tô levando, ela não vai falar, ela não vai orar, lá não vai ter espaço, né? Lá ela vai se calar e eu vou vigorar. Ledo engano. Com uma semana de igreja, eu já estava correndo dentro da igreja de novo, já estava na recepção, já tinha feito meu uniforme, estava toda contente. Amo essa denominação até hoje, não tenho problemas. E ali foi que eu conheci o seu trabalho, conheci um ministério que eu tenho no coração até hoje, que é o Ministério de Obras de Libertação, né? Só que à medida que eu fui me envolvendo ali, eu fui enxergando também muita coisa, né? E a pessoa, acho que foi, eu não vi mesmo, que a pessoa foi se ressentindo. Porque aí, de novo, eu voltei a falar, de novo, voltei a pregar e agora eu orava alto, para variar, né? Também falava alto, também orava, igual aquelas mulheres. Quando eu cheguei lá, eu falei, misericórdia, nunca que eu vou conseguir ficar aqui, né? Porque elas oram alto, eu falo, nem sei falar, meu Deus do céu, como é que eu vou ficar aqui? E, sabe, foi uma capacitação, uma coisa gostosa, e isso acabou indignando muito a pessoa, né? Culminou no fim do meu primeiro casamento, pastor, porque a Bíblia diz isso, né? Não poderão andar dois juntos se não tiverem acordo. O acordo entre o casal é muito importante e eu bato nisso até hoje. A gente tem que falar a mesma língua, não pode ter desacordo, não pode ter mentira, não pode ter nada ocultado, o mínimo que seja. Eu sempre digo isso, é o suficiente para Satanás entrar e fazer um estrago muito grande. E, enfim, com o tempo, um dos outros ministérios que também me chamava muito a atenção era os de missões. E eu queria ir, né? Quando perguntava a quem enviarei, né? Eu já dizia, né? Eu estou aqui. E eu queria ir com meus filhos, queria ir com todo mundo. Né? Não me importava, eu queria fazer a obra, eu queria passar a levar a mensagem, falar da palavra. Mas com o tempo eu percebi que sentar na mesa era difícil. Né? Com o tempo eu percebi que tinha uma escala muito grande, não era só o desejo de ir, né? E que com o tempo eu também percebi que as pessoas que iam faziam 10 anos com a mesma foto daquela mesma alma. Interessante, nunca tinha uma alma nova. Eu percebi que não tinha missões.
Um dia um rapaz foi nesse determinado lugar, bateu bastante no mundo muçulmano e eu percebi um ódio muito grande dentro da igreja. E eu falei, não foi isso que eu aprendi até hoje com a pessoa de Jesus, tem alguma coisa errada aqui no meio, né? As pessoas saíram da igreja, elas bufavam, elas queriam que pegasse um muçulmano na rua, matavam. E eu falei, não, tem alguma coisa errada, eu tenho que buscar conhecer. E eu fui buscar conhecer. Conheci famílias, conheci pessoas, li bastante a respeito e percebi que a família de Abraão estava dentro do Islã. E no meio da festa, acompanhando os esclarecimentos que eu tive com seus livros, com seus estudos, eu vi uma cena que me marcou e que me fez achar Jesus dentro do Islã, que foi quando um menino manifestou. E aí, durante a manifestação, ele acho que foi ficando meio ruim para ele, né? Chamou outros e fizeram como se fosse uma corrente. E eu falei, interessante. Eles fazem corrente para se ajudar, né? A gente está fazendo corrente para se destruir. A gente está quebrando os elos. Jesus não está na festa. E aí eu comecei a verificar, né? Ler mais, e eu encontrei Jesus no Islã, né? Só que com essa vertente. Entendi. Não tem troca, não tem nada ungido. E eu entendi uma coisa, pastor, que eu me arrependo muito de não ter tido tempo ou de não ter tido esclarecimento para poder ensinar quando eu dava aulas na igreja. A cruz como objeto de tortura, mas o homem que estava na cruz, ele não foi visto do mesmo ângulo pela multidão que estava ali. O empurra, né? Solta um, larga, aquela coisa toda. Eu começo a me projetar na cena e eu comecei a entender que quem estava lá no fundo não viu esse homem da mesma forma que quem estava aqui na frente. Então, a mensagem, eu acho que o nosso erro durante muitas vezes foi esse. Nós prendemos Jesus ali. E achamos que só ali ele vai se fazer conhecido. E ele ia além. Ele estava no monte, ele estava no mar, ele estava na rua, ele estava no templo, ele estava onde Deus mandava. Então, assim, a mensagem de Jesus, ela já se ampliou muito e ela se encontra, inclusive, no Islã. E eu vi Jesus lá de uma forma diferente e eu tenho sido muito feliz desde então. Amém. Aproveitar bem o nosso tempo. A gente tem 6 minutos, fazer uma pergunta objetiva. Tá, fala aí você. Não é das pessoas, é minha mesmo. Tá sua, fala. A minha pergunta, Aisha, em cada religião a gente tenta falar sempre, nós somos irmãos, nós nos ajudamos, nós estamos aqui um pelo outro, enfim. Só que quando se ajunta demais, tem muito mimimi, tem um falar do outro, tem muita contenda. As pessoas não estão na vibe de união, elas estão mais em cada um por si, Deus para todos. Eu queria saber como que é na religião, na sua religião, funciona isso, se existe isso, se as pessoas falam uma das outras, como que funciona isso, ou realmente tem união, porque o que eu conheço da religião, de vocês, que eu admiro muito, por sinal, é que vocês têm muito respeito para com o próximo. E isso é uma coisa que eu acho que o cristianismo deveria aprender com vocês. Sim, então eu gostaria que vocês deixassem essa mensagem de como as pessoas amaram uns aos outros, como Deus ensinou, na verdade. Só isso. E também, aproveitando ensejo, isso dá para responder na mesma pergunta até. O muçulmano não tem essa pretensão, pelo menos os que eu conheço, não tem falado para mim, de achar que o muçulmano tem uma preferência na entrada do paraíso. Qualquer um que tenha realmente Deus e siga os preceitos de Deus, eles vão para o paraíso, independente de ser o cristão, o muçulmano, o católico, né? Eu não vejo essa distinção, eu vejo o coração, né? Os muçulmanos pensam dessa forma ou não? E aí a resposta é a pergunta dele, emenda dela, se tem mimimi no meio. Ou um puxar o tapete do outro. Tem, vamos falar a verdade, tem. Toda religião tem vaidade, né? Infelizmente, toda religião tem vaidade, tem ser humano, tem homens, tem ser humano, e são os seres humanos que transformam as coisas, é o que eu falei, às vezes ao invés da gente facilitar, a gente dificulta muito, mas no Islã, a minha liberdade começa quando a sua termina e a sua termina quando a minha começa literalmente. Então, quando não há respeito na relação, aquela relação não vigora, né?
aquilo não vai à frente. Isso é nítido. Então, como todas as outras religiões, tem mimimi, tem problema sim, mas nós temos essa questão da limitação da liberdade. Você tem que respeitar a minha e eu tenho que respeitar a sua, sem dúvida. Ok. E sobre o céu, né, essa questão de escolha ou de como vamos entrar no céu, não temos. Nós queremos chegar lá. Nós queremos adentrar lá. É esse o objetivo. Sim, mas não tem objetivo, não aponta o dedo para o próximo, né? Aquele vai para o inferno, o judeu vai para o inferno, não tem isso. Se fizer isso, literalmente não é muçulmano. Ah, excelente. Porque, é como Excelente. eu falei, eu preciso... O Islã, ele fala, assim como eu quero ser respeitado, eu preciso respeitar o outro, né? Verdade. É a questão da tolerância, e o Islã fala muito isso. Agora, o Alcorão, ele também é claro quando ele diz: há daqueles que estão no nosso meio, se vestem como nós, falam como nós, andam como nós, mas saindo daqui zomba de tudo. Exato. Né? Então, assim, há sempre um alerta para que nós venhamos olhar para as nossas atitudes de uma forma mais ampla do que ficar olhando para a atitude do outro, né? E sempre tem um alerta de Deus. Pode ser que ele se arrependa de estar fazendo o que está fazendo e ele não tem que te dar satisfação disso, mas ele tem que dar satisfação a mim, que sou Deus, e você não está sabendo. Então, assim, não é muito inteligente da parte de quem se diz muçulmano jogar pedra no outro, seja quem for. O Alcorão fala isso. Se ele quer ser judeu, que seja. Se quer ser cristão, que seja. Dependendo de onde ele se encontrou, que seja, que caminhe. Ele não tem que se tornar muçulmano. Agora, o que nós acreditamos é, no dia do juízo final, cada um de nós dará conta das suas ações, dependendo daquilo que você acreditou, dependendo daquilo que você defendeu. Por isso é importante entender o caminho que você escolhe. É o que eu prego para os minhas ovelhas e ao meio cristão também. Aisha, você tem um livro, né? Você é escritora. Eu estou terminando. Terminando. Tá bom. Quando eu estiver pronto, eu quero saber qual é o seu livro e divulgar. Tá? Você dá palestras também, Aisha? Dou, assim, toda vez que tem assim, convite, como se fosse esclarecer, para qualquer pessoa ou só para muçulmanos? Para qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Qualquer grupo que tiver interesse, dá palestra. Nós vamos lá. Tá bom. Eu posso divulgar o Instagram de vocês? Para caso... Pode, pastor. Posso? Tá bom, para conhecerem mais. Gente, essa live vai ficar gravada, tá todo mundo preocupado, vai ficar gravado e depois eu vou postar no YouTube, tá? Então vai ficar permanente lá, tá bom? Fiquem em paz aí. Mas como tá dando tempo, eu tenho que encerrar, senão o Instagram não permite gravar. Mas, Aisha, eu quero agradecer profundamente a você, a Aisha Mohamed, estou pronunciando certo? Isso, Aisha Mohamed. E o Ibrahim. Ibrahim? O marido? Nasser Ibrahim. Nasser Ibrahim. Nasser Ibrahim, ok. Como é que eu sei falar salam aleikum, né? E como é que seria a resposta disso? Como é que seria o tchau, digamos assim? Wa aleikum salam. Aleikum salam. Então é isso. Aleikum salam. Aisha, muito obrigado pela sua participação. Foi uma honra para mim, foi um privilégio. Tenho certeza que todos os cristãos participando aqui dessa live, né? Ó, temos quase 500 pessoas aqui ao vivo, né? E a hora que eu fechar, vai subir para mais de 2.000. Em poucos dias, vai bastante gente, vai esclarecer a muita gente. E muitas meninas vão te seguir que já estão apaixonadas por você. Realmente, a sua humildade, sua simplicidade é contagiante. Eu também estou te seguindo. Tá? Que Deus abençoe você, sua casa, grandemente. Eu sou um fãzão também do Sheikh Rodrigo, né? Gosto muito dele pela sabedoria, pela simplicidade, sigo ele. E assim, vocês foram alunos dele, né? O que é mundo muito pequeno, né? Muito pequeno. Então tá bom. Obrigado, viu? Aleikum salam. Falei certo? Exato. Aleikum salam. Tá bom. Aleikum salam. Que Deus abençoe, viu, gente? Então, ficar gravado aqui. Obrigada. Então, Aisha, com Deus. Muito obrigado. Vou encerrar aqui.